Parashá de hoje, Parashá Shoftim, está lá em Deuteronômio 16, 18. Essa Parashá, uma Parashá muito rica, uma Parashá que tem muitas mitzvot, muitos temas importantes. Nós vamos abordar um tema muito importante que está nessa Parashá. Nós estamos no mês de Elul, entramos na sexta-feira, ontem, primeiro dia desse sexto mês, que vai fechar um ciclo de 7 meses no mês que vem, que é o mês das grandes festas, que é o mês de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. E essa Parashá, ela sempre cai dentro desse período. E ela vai falar sobre juízes oficiais, juízes policiais, como diz os nossos sábios. E diz: juízes e oficiais porás em todas as tuas portas das cidades. Então isso é muito significativo. Juízes, eles administram a justiça, seria o judiciário. E os shoftim seria os policiais, aqueles que fazem valer aquilo que o juiz estabelece, que seria os shoterim. Os shoterim. E eles faziam o povo acatar as ordens do judiciário. Seriam como um executivo. Sem o judiciário, não tem como o executivo fazer a sua parte. Porque o judiciário, ele julga e o executivo vai lá e cumpre aquilo que foi colocado. Mas acima do judiciário, existe o legislativo. O legislativo é a Torá. E o legislativo maior é Hashem. É a palavra de Hashem. Então os juízes, tanto quanto o judiciário, como também o executivo, eles têm que estar subordinados ao grande legislador, que é o Eterno. Ele estabelece a sua palavra. Nessa Parashá também, no capítulo 17, nós vamos ver algo muito importante, que também o Eterno também abre também a possibilidade do homem, através da sua direção, também ser um legislador. O capítulo 17 vai falar: quando houver algo muito difícil, que vocês não conseguem interpretar a Torá, vocês virão na cidade onde estiver o Sinedrim, vocês virão numa cidade onde tiver os Koanim, e lá vocês vão indagar os sábios, os sacerdotes, e eles verão bem aquilo que você está perguntando. E eles se debruçarão aonde? Na Torá. E através de uma direção divina estabelecerão uma diretriz. E aquilo que eles estabelecerem vira lei. Porque tem a direcionamento do Eterno. Esses 3 poderes são muito importantes. Nós temos que respeitar, saber respeitar isso. Ao estudar a Torá e ao buscar todas essas coisas, nós temos que entender que o Eterno, Ele é o grande juiz, Ele é o grande legislador e Ele é aquele que executa. Existem os atributos comunicáveis do Eterno, existem os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis é somente com Ele não comunica com o homem. Mas os atributos comunicáveis, como por exemplo o que nós falamos aqui, Ele comunica com o homem. Isso numa dimensão de nação, como eu estou falando agora, mas também existe uma dimensão também pessoal.
que nós vamos falar. Quando se fala de Shoftim, quando se fala de Shoterim, nós também temos que ser o nosso próprio juiz. Também nós temos que ser o nosso próprio policial. Quando se coloca nas portas da cidade, nós temos que colocar diante de nós aquilo que vai nos impedir de transgredir aquilo que o grande legislador estabeleceu. Então nós temos que julgar e agir. Como um policial, né? Quando você está, tipo assim, andando de carro, esqueceu de pôr o cinto, daí, quando você olha para o retrovisor, você vê o carro de polícia ou aquele de guarda de trânsito, e ele vai te multar. O que você faz? Você lembra, eu não posso transgredir. Você teme a lei, porque tem consequências. Então, quando nós estamos prestes a cair em algum reto, algum pecado, alguma coisa, o nosso policial, nós temos que olhar para nós e falar, opa, não podemos cair. Nós temos que ter isso, meus irmãos, dentro de nós, julgamento, para poder fazer. E essa paraxá, ela cai justamente nesse período de Elul, que é um período de reflexão interna. É um período onde nós vamos fazer uma análise daquilo que a gente fez e aquilo que a gente pode fazer de melhor. Porque nós temos que fazer o melhor para o eterno, sempre o melhor para o eterno, e não fazer de qualquer jeito. Nós temos que estar com o nosso judiciário afinado, com o nosso executivo, para poder cumprir as mitzvot. Cumprir as mitzvot. E esse balanço geral que faz em Elul, ele nos faz refletir essas coisas. Porque muitas vezes nós não temos tempo nem de refletir. Muitas vezes a gente chega em casa tão cansado, que a gente muitas vezes vai para o banho, já vai para a cama e já... Uma oração rápida. Mas temos que refletir na nossa vida. Refletir os nossos passos. Comparar aquilo, as nossas ações com o que a Torá nos indica para que a gente possa fazer. Só pessoas maduras espiritualmente têm esse valor, meus irmãos. Só pessoas maduras conseguem fazer isso. E nós não temos que ficar tomando leitinho sempre. Nós temos que nos alimentar de uma forma sólida e crescermos. Nós vamos fazer o Tikkun HaNefesh, que é o Tikkun de nós, da nossa Nefesh, da nossa alma, lapidar essa alma. Sempre quando se entra em Rosh Hashanah, a gente vai ter que ter projetos de melhora, de crescimento, saber muito bem o que a gente fez, encarar os nossos erros. E a gente está fazendo o Tikkun HaNefesh, o conserto da nossa alma. E a gente precisa ter o Ruach HaKodesh para nos embasar. E quando a gente faz o Tikkun HaNefesh, automaticamente a gente está contribuindo para se fazer o Tikkun Olam, ou seja, o Tikkun do mundo. Quando um de luz se junta com outro de luz, e o outro de luz, e o outro de luz. Como eu falei hoje, a gente estava cantando Adonai Melech, e me veio assim na mente uma coisa maravilhosa. Quando Yeshua estiver reinando aqui, meus irmãos, os ímpios não vão ressuscitar. Os ímpios que morreram estão no túmulo. Nós vamos passar 1000 anos aqui só com o povo de Deus. Nesse dia, Adonai Errado. Nesse dia o Eterno será um. Mas o Eterno não é um? É um, lógico que é um. Mas o texto está dizendo que todos reconhecerão que Ele é um. Ou seja, não vai ter idolatria, não vai ter idolatria, não vai ter outros deuses, somente um Deus em toda a terra.
do Alasca até o Chile e a Argentina, lá embaixo, na América, da Sibéria até a ponta da África. Todos reconhecerão que Adonai é Echad. Isso é maravilhoso, meus queridos. Todos. Vai ser muito mais difícil você pecar, como era no Éden. Hoje é difícil cumprir as mitzvot, algumas. Mas naquele tempo, todos vão cumprir todas as mitzvot. Yeshua estará lá em Jerusalém. E as nações irão, como diz lá em Zacarias, cumprir todas as mitzvot. E Yeshua vai nos ensinar a Torá. 1000 anos. Veremos Ele face a face. Pode ser pelo telão também, mas podemos chegar perto. Eu acho que todos nós teremos a oportunidade de falar face a face com Ele. Quando Ele estiver aqui reinando. Baruch Hashem. Eu gostaria de pegar o texto de Deuteronômio 19. Vou ler novamente a parte da Torá. Meus queridos, nós precisamos fazer o tempo. O tempo se abrevia. E esse momento onde nós estamos passando é um momento onde as portas estão abertas para a techuvá. Mas eu pergunto para vocês, até quando? Até quando as portas vão estar abertas, meus queridos? E nós temos que refletir sobre isso. E hoje nós vamos refletir sobre isso. Deus é amor, mas Deus é justiça. E existe um limite. E nós vamos ver isso. Deuteronômio, Devarim 19, 1 a 7 diz o seguinte: quando exterminar o Eterno teu Deus as nações cuja terra o Eterno teu Deus te dá, e as herdarás e habitareis nas tuas cidades, nas tuas casas, 3 cidades separarás do meio da tua terra, que o Eterno teu Deus te dá para herdá-la. Prepararás o caminho, dividirás em 3 partes a área de tua terra, que te fará herdar o Eterno teu Deus, e isso será para que todo homicida fuja para lá. Baruch Hashem. O que eu gostaria de destacar aqui nesse texto é a parte A do versículo, que seria: quando exterminar o Eterno teu Deus as nações cuja terra te dará o Senhor. Veja bem, o texto diz: quando exterminará o Eterno as nações. Nós estamos vendo o juízo de Deus, que no presente ainda não é uma realidade, mas está no futuro. Ou seja, existe um decreto para essas nações, existe um decreto já firmado, mas só que não já aconteceu de fato. Vocês entendem isso? Edom não deixou passar Israel, porque era o plano, inclusive o plano do Eterno, passar pelo sul e entrar por Edom. Mas só que Edom tinha promessa. Aquela terra que eles estavam, Israel não podia tocar. Porque já o monte de Edom, o monte Seir já estava separado para Edom, para Esav. Como eles não deixaram passar Israel, ele deu a volta. Eles deram a volta. As nações que tinham sido decretadas para extermínio eram aquelas que estavam em Canaã. Então o que nós entendemos?
que até o último momento que tem um decreto contra alguém, se vier uma techuvá, esse decreto pode. A techuvá, ela é acima da justiça. A misericórdia de Deus sempre está acima da justiça. Mas só que precisa do quê? Do arrependimento, da techuvá. Porque se não houver techuvá, o juízo com certeza entrará. Com certeza entrará. E nós vamos ver também o mesmo texto, meus queridos, em Deuteronômio 12, 29 e 32. As mesmas palavras. Quando exterminar o Eterno teu Deus diante de ti as nações, onde vais e possuí-las, e as possuireis e habitareis na tua terra. Em hebraico, Ki yericht Adonai Elohecha et hagoim asher Adonai Elohecha noten lach. Et hagoim asher Adonai Elohecha noten lach. Baruch Hashem. Quando o Eterno Senhor teu Deus exterminar de diante de ti as nações onde vais e possuí-las, e as possuireis e habitareis na tua terra, guarda-te de que não enlace após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos teus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também eu farei. Não faça isso. O Eterno está falando: extermine. Eu vou exterminar. O Eterno que vai à frente. O Eterno que vai à frente. Mas muitos podem dizer: mas que tipo de Deus é esse? Não é um Deus de amor? Como pode exterminar homens, mulheres, crianças e até o gado? Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele aborrece, fizeram eles. Eles fizeram abominação diante do Eterno a seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram ao fogo aos seus deuses. Tudo o que eu ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio 12. Meus queridos, veja bem, o Eterno está abrindo os olhos daquele povo, para que não imitem aqueles cananeus. Porque assim como aqueles cananeus sofreram o juízo de Deus, se Israel também fizer a mesma coisa, Israel também vai sofrer o juízo do Eterno. Porque os cananeus não são melhores do que os israelitas. Os goim não são melhores do que os judeus. Todos estão debaixo do juízo de Deus, mas também da misericórdia, mas também da longanimidade, mas também do amor de Deus. E esse texto diz: assim como serviram essas nações a seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Porque na mentalidade do homem daquela época, eles acreditavam que cada local, cada território tinha uma divindade que tomava conta daquele território. Nós vamos ver isso, inclusive, quando aconteceu que as 10 tribos foram para a Síria e encheu de animais ferozes nas terras do norte de Israel, e o rei da Síria mandou alguns Coanim que foram presos descer para lá para ensinar aquele povo que estava misturado com os israelitas como cultuar o Deus do lugar. Na verdade, nós sabemos que existe sim espiritualmente Shedim que tomam conta de territórios. Quem estuda essa área
da espiritualidade sabe disso. Mas só que nós temos um Deus que é um Deus que criou, é um Deus todo-poderoso. Ele reina sobre o universo, ele reina sobre os 7 céus, os 4 mundos e todo o universo. E é esse Deus que os israelitas adoram. Pode estar na Babilônia, pode estar na Síria, pode estar onde quiser. Mas a mentalidade daquele povo era: não pergunte como se adoravam os deuses daquele local. Porque o que os deuses daquele local, que na verdade eram demônios, faziam? Obrigavam as pessoas a pegar os seus filhos de colo e matar os filhos na marretada. Existia um Deus que eles faziam uma estátua de ferro e eles colocavam lenha dentro, fogo dentro daquele Deus. E aquele Deus ficava com os braços assim. Por quê? Quando ele estava vermelho, incandescente, se colocava uma criança nos braços daquele ídolo. E aquela criança morria fritada nas mãos daquele ídolo. E o Eterno fala: não faça dessa forma. Não faça segundo esses deuses, esse povo, porque o meu juízo está sobre eles. O meu juízo vai ser implacável. A palavra que é utilizada aqui, quando exterminar, essa palavra exterminar, no hebraico Strong número 3772, ela tem 289 ocorrências. Seria cortar, exterminar, retirar. Nós vamos ver, por exemplo, essa palavra em Gênesis 9:11, que diz que a terra não será mais exterminada pelo dilúvio. Gênesis 21:27 diz o seguinte: faze cortar um pacto com Abraham, com Avimelech. Houve um pacto entre Abraham e Avimelech. Avimelech era o rei, é o título que se dá ao rei dos filisteus. Avimelech quer dizer pai, rei. Então Abraham fez um pacto com ele de não agressão. E por que está escrito cortar? Fazer um cortar. Corta um pacto. Por quê? Porque todo pacto exigiria o quê? Sangue. E como é que era feito esses pactos entre os reis? Abraham era muito poderoso. Senão não ia fazer um pacto de não agressão com um rei de uma série de cidades filisteias. Eles pegavam, como o próprio Eterno fez com Abraham. Pegavam alguns animais, partiam no meio os animais, faziam um corredor. Colocava metade do animal de um lado, metade do animal do outro, e muito sangue. E os dois reis passavam no meio desse corredor. E quando eles passavam no meio desse corredor, eles juravam um pelo outro: se eu te trair, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Por isso que se fala cortar no pacto. E Deus utiliza a mesma coisa. O Brit Milá é o quê? É um corte. Sai sangue. É o sinal da aliança que Deus fez com Abraham e com toda a sua geração. Então existe esse pensamento. Em Êxodo 8 e 9 também diz essa palavra, que é karet, ou karat, no hebraico, que as rãs sejam destruídas. Existem
289 textos. Não vou falar todos, mas só para vocês entenderem: a destruição, extermínio, corte. E em Salmo 109:13, que a sua posteridade seja cortada em todas as suas gerações. Ou seja, não vai ter mais. Vai ser afastada, exterminada. Provérbios 2:22, os ímpios serão cortados da terra. Karet. O juízo sobre aquelas nações, ele veio por causa das abominações. Mas só que o Eterno não lança juízo antes de avisar. Aquelas nações estavam avisadas que aquilo que eles estavam fazendo era abominação. Mas como, Maurício, se não tinha Torá? Só que tem uma Torá aqui dentro, meus irmãos. Que nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Nós sabemos muito bem. Aquelas nações faziam incestos, bestialidades, homossexualismo. Nada contra os homossexuais, mas a prática é condenável pela Torá. Nós não devemos agredir os homossexuais. Nós temos que mostrar a Torá para eles. Amar. Pedofilia. Eles faziam. Infanticídio. Matavam suas crianças. Será que dentro do coração desses homens, dentro do coração das mães daquelas crianças, será que não existia um menor remorso para colocar um filho de colo para ser morto devagarzinho nas mãos de um ídolo de ferro incandescente? Será que o grito daquela criança morrendo, será que não cortava o coração daquele povo? Será que o coração daquele povo não estava sendo bombardeado pelo Eterno? Não faça isso. Chegou o tempo do juízo. Chegou o tempo do juízo. E o Eterno exterminará aquelas nações. O juízo daquelas nações. Veja bem, Gênesis 15, de 13 a 16 diz: então disse Abraham, Deus a Abraham diz o seguinte: saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra, e que não é sua, numa terra que não é sua, está falando sobre o Egito, e servi-los-á e afligi-los-á 400 anos. Mas também eu julgarei aquela gente, a qual servirão, e depois sairão com grande riqueza. Então, houve um tempo em que o Egito fez coisas terríveis contra o povo de Israel. Mas houve um tempo também do período onde eles poderiam fazer o Tikkun, fazer a Teshuvah. Mas não fizeram. Então vieram 10 pragas. E mais uma no Mar Vermelho, que valeu por 50. E tu irás a teus pais em paz, Abraham. Em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração retornará para cá. Para cá onde? Para a terra de Israel. Por quê? Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. A medida da justiça, ou seja, Deus ainda estava esperando que as abominações, como um copo de água, se transbordassem. Porque Deus dá um tempo. Deus avisa.
Deus é longânimo. A gente pode estar fazendo algo que não está agradando ao Eterno. Não está acontecendo nada. Deus está aguardando o nosso techuvá. As consequências vêm, meus queridos. Misericórdia, longanimidade, bondade, fidelidade, tudo isso o Eterno tem nos oferecido. Nós vamos ver, por exemplo, 1 Samuel 15, de 1 a 3. Nós conhecemos a história lá do rei Shaul. O rei Shaul era um rei que foi designado pelo próprio Eterno. Mas só que ele começou a desobedecer às ordens do Eterno. O Eterno mesmo colocou algumas circunstâncias na vida de Shaul para ver se ele realmente ia passar como um rei. E ele foi desaprovado. Primeiro, ele estava prestes a fazer uma investida militar. E ele estava juntando o povo de Israel para poder pelejar contra o inimigo. Só que os soldados estavam demorando para chegar. E Shmuel, profeta, que também era um Cohen, que era um Cohen Gadol, estava demorando para chegar. E ele, naquela ânsia de manter o povo ali e trazer as outras pessoas, ele resolve ser um Cohen Gadol. Ele mesmo vai lá e faz acaparar. E o que aconteceu? Logo em seguida chegou Shmuel. O que você fez? Você desobedeceu a ordem do Eterno? O Eterno te cortará do reino. Só que o Eterno não cortou ele na hora. Foi dado o decreto, mas não foi feito nada. Ele continuou como rei. E passou o tempo, o Eterno chamou e falou assim: agora ultrapassou a medida dos amalequitas. Nós vamos ver isso agora em 1 Samuel 15, 1 a 3, e diz o seguinte: então disse Shmuel a Shaul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Os amalequitas, eles atacavam aqueles que estavam no final da fila. Você imagina 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas saindo do Egito, no deserto. 1 milhão de pessoas ou 2 milhões de pessoas. Faziam uma grande fila e andavam. Os amalequitas pegaram aqueles que estavam no final, os mais fracos. Sequestravam essas pessoas traiçoeiramente. E ele falava assim, o texto continua: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Estamos falando isso? Quantos séculos passaram de Moshe para Davi? Davi era o ano 1000. Brincando 400 anos, 300 anos. Mas o Eterno é longânimo, tardio em irar, mas a sua justiça vem. E quando vem, ela vem completa.
ela vem para tudo, meus irmãos. Assim como a sua longanimidade é grande, a sua ira é terrível. Cair nas mãos do Eterno. O texto diz: é terrível. Terrível é cair nas mãos do Eterno. E o texto vai: fere, pois, Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. A palavra é tudo. Não lhe perdoes, não perdoa. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, meus amados. Meus amados, até as crianças de peito serão mortas. E desde os bois até as ovelhas. E desde os camelos até os jumentos. O decreto do Eterno era não somente todo o povo, mas toda a herança. Terrível coisa é cair nas mãos do Eterno. Não sobrar nada que respira, nada. Tudo exterminarás. Esse é o juízo do Eterno. Houve longanimidade, houve. Mas passou o tempo. Não tem como voltar atrás. Passou o tempo. Não tem como voltar atrás. Nós hoje estamos no tempo onde a gente pode voltar atrás dos decretos. Nós estamos em Elul. Se existe algum decreto contra nós, nós vamos pedir misericórdia para Deus. Deus vai mudar esse decreto. Passou Yom Kippur. As coisas podem acontecer. Muitas vezes as consequências dos nossos erros, meus queridos. Todo erro tem consequência, não tem jeito. Tem uns que você se arrepende, mas infelizmente a consequência está ali. Você vai ter que encarar, não tem jeito. Mas tem consequências que, pela misericórdia, longanimidade de Deus, Ele nos livra até dessa consequência. Fala, João. Às vezes a gente luta para uma alma, uma fazer techuvá. Anos! E de repente a gente vê em Nínive milhares de ímpios. Ímpios, gente. Pensa num exército sanguinário. Um dos piores eram os assírios. E fizeram techuvá. Para Deus, nada é impossível. Baruch Hashem. Continuando no texto, o que aconteceu? Shaul vai, ganha a guerra, só que ele não mata os animais. Ele olha aquele gado todo bonito e fala: não, vamos sacrificar o Eterno. Que sacrificar o Eterno? Nada. Ele queria aquilo e ele dividiu para com o povo que estava junto. E ele também não matou o principal, o cabeça, o rei não foi morto. O texto diz: e enviou-te Samuel, volta. E o texto diz que ele escutou um berro de uma cabrita. Ele falou: que barulho é esse? O que você fez, Shaul? E ele falou: enviou o Senhor a esse caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquile. Por que, pois, não desses ouvidos à voz do Eterno? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Eterno. Então disse Shaul a Samuel: olha, desculpa,
Antes dei ouvido à voz do Senhor. Não, eu estou conseguindo a Torá. E caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí todo mundo. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas, as vacas. Ou seja, não fui eu, foi o povo. E pegou do melhor do gado para oferecer ao Senhor. Por acaso o Eterno pediu algum gado dos amalequitas para sacrifício? Não. O Eterno falou, destrói todos, mata tudo. Chegou o meu juízo. O Eterno poderia também mandar um fogo do céu e destruir todo mundo. Mas ele quis pegar o povo de Israel. E em vocês que eu vou fazer o meu juízo. Eu vou diante de vocês na batalha. E ele, não, vou fazer sacrifício ao Eterno. Mudando o edito do Eterno. Tem porventura, o texto diz, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Eterno? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitasses a palavra do Eterno, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei. Agora ele volta atrás. Mas isso já foi a segunda vez, meus queridos. Primeiro ele tentou ser o Cohen Gadol. Agora mudou toda a direcionamento daquilo que o Eterno tinha determinado para ele. Nós não podemos brincar com as coisas do Eterno. Nós não podemos brincar. Muitas pessoas acreditam só por causa da longanimidade do Eterno. Faz coisas e não consegue. Deus é maravilhoso. Ele pede perdão, pede perdão, pede perdão. Ou às vezes nem pede perdão. Não vem consequência. Por causa de misericórdia do Eterno. Vamos esperar. Quem sabe ele faz chuvar. Vamos aguardar mais um tempo. Vamos aguardar mais um tempo. E a gente sabe que os Shedim ficam acusando cada um de nós nas regiões celestiais. Nós vemos isso no livro de Jó. E a misericórdia de Deus, não, calma, 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 chega uma hora que não tem. Como Yeshua fala para Pedro, hoje mesmo pediram a sua alma. E eu roguei ao Pai. Outro texto diz, aquele que enche os seus armazéns de grãos, está tranquilo, louco, hoje pedirão a sua alma. Para onde vai toda essa riqueza? Uma hora o juízo do Eterno chega, e quando chega é total. Ninguém leva nada dessa terra. Chegamos nu e vamos voltar nu. Pó volta ao pó. E Shaul fala, rogo-te, pois perdoa o meu pecado. Mas não é Samuel que vai perdoar, agora o negócio é na outra instância. Na instância divina. Volta comigo para que adore o Eterno. Porém, Samuel disse a Shaul, não tornarei contigo, portanto rejeitasse a palavra do Eterno. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejais reis sobre Israel. E depois disso, ele começou a perseguir Davi, porque sabia que Davi ia ser o próximo rei. Ainda queria matar Davi. O Eterno dá a oportunidade de techuvá. No limite, não volta atrás. Não volta atrás, meus queridos. A partir do momento que a gente sai dessa vida,
A gente sai da esfera material, não tem mais volta. Muitos falam, não, mas no Guéhinom a gente vai, né, purgar os nossos pecados, vamos ter o purgatório. Por mais que seja até uma visão, né, até judaica, muitos acreditam nisso, os católicos também pensam dessa forma. Meus irmãos, a gente tem que fazer techuvá aqui, agora. E esse mês é o mês certo para a gente fazer. Todo dia é certo, meus irmãos. Mas hoje, nesse mês de Elul, antes de Rosh Hashanah, está propício. Por quê? Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então junta uma força espiritual. Todo Israel está buscando ao Eterno, techuvá. As pessoas estão mais abertas. Daí quando liga alguma pessoa que você faz tempo que você não fala com ela, né? E no passado pode ter algum tipo de probleminha, você já sabe que ele vai vir pedir perdão. E como você também está pedindo perdão para outro, então fica mais fácil perdoar. Todo mundo está buscando perdão, todo mundo está dando perdão, então é mais fácil. As portas do céu estão sempre abertas para perdoar, para o Senhor perdoar cada um de nós. Basta a gente fazer techuvá. Mas os homens estão mais abertos para o perdão agora. Por isso que nós temos que aproveitar esse mês de Elul, antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E nos dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur são os últimos 10 dias, onde isso se intensifica mais. Por isso que nós temos que também buscar na memória, Eterno, mostra algo para mim, que ficou lá no meu passado, que eu preciso arrumar. Alguém que eu magoei, alguém que eu fiz injustiça, alguma coisa, para que eu possa consertar, para que aquela pessoa não fique com esse peso. E quando se tira o peso dela, tira o nosso peso também. As coisas espirituais são ligadas, meus irmãos. São coisas profundas. E a gente sabe isso quando a gente estuda a Torá, quando a gente estuda as Escrituras. Isso nos traz um conhecimento profundo sobre essas coisas. Muitas vezes a gente não sabe nem explicar o que é. Mas quando a gente faz, acontece. Não precisa explicação. O principal é que aconteça. Eu vi um fato essa semana. Uma irmã, alguns de vocês conhecem, o esposo dela estava em Israel. O casal estava em Israel, o esposo estava em Israel. E o pai dele, ele aceitou o Mashiach aqui no Brasil. 40 anos a esposa orando para que ele pudesse fazer techuvá. Numa igreja evangélica. Naquela noite, Deus tocou o coração dele de uma forma tremenda. E ele resolveu mudar. Resolveu se submeter a Deus e ao seu Mashiach. Com muito pranto. E no mesmo instante, existe uma diferença de 4 horas entre Israel e Brasil. E por enquanto que o pai dele estava fazendo essa techuvá no Brasil, esse casal estava dormindo. Era 4 horas de diferença. Já era noite lá. Já era madrugada lá. Aquele homem acordou. Aos prantos, chorando. Não sabia de nada. Chamando o Eterno de Pai. Porque ele nunca tinha conseguido ter esse sentimento de entender que Deus é Pai. E ele chorando, a mulher, o que aconteceu? Você sonhou alguma coisa? Não. Deus é Pai, Deus é meu Pai.
E chorava. Por quê? Porque o pai dele fez techuvá. Quebrou alguma coisa que eu não sei o que é. Talvez vocês saibam me explicar, eu não sei. Mas só que eu sei que tem uma ligação muito grande. A falta da techuvá do pai dele impedia que ele sentisse uma ligação com Deus, como pai, como filho. Isso foi quebrado. Espiritualmente, existem ligações. Cada caso é um caso. Meus queridos, o karet, o corte acontece. Então nós temos que fazer techuvá por enquanto estamos vivos. Depois, como diz Hebreus 9, né? Cabe ao homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Baruch Hashem, que Deus, cumprindo o mitzvah, nós não vamos ganhar a salvação. Nós temos a salvação no Mashiach, pelo Chesed do Eterno. Mas nós vamos nos santificar através do cumprimento das mitzvot. E Deus coloca bem claro diante de nós, né? Bênção e maldição. A maldição, muitas vezes, ela pode ser utilizada por Deus para abrir os nossos olhos, né? Nós vamos ver lá em Levíticos 26, 2 a 6. Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário. Olha só, reverenciarei o meu santuário, guardarei os meus sábados. Ou seja, sábado aqui está no lugar de todas as mitzvot. Lá em Isaías, quando fala, lá em Isaías 56, que fala que o eunuco que guarda os meus Shabbatot, né? Ele está representando como se fosse todas as mitzvot. Eu colocarei o nome dele acima de filhos e filhas. O gentio, né? Guardarei os meus sabados, reverenciareis o meu santuário. O que é culto, meus irmãos? Reverenciareis o meu santuário. Como diz lá, Matovo Halecha Yaakov Mishkinotecha Israel. Quão lindas são as suas tendas, Yaakov, e as suas moradas, Israel. Aqui nós sabemos que o texto diz moradas e tendas. As tendas é o lugar onde estuda a Torá. É um lugar como esse aqui. Nós temos que ter reverência a esse lugar aqui, meus irmãos. E as suas moradas, a nossa casa é um santuário. Guardareis o meu sábado, reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Eterno. Eu sou o Eterno. Se andares nos meus estatutos e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, então vos darei a chuva a teu tempo, e a terra dará a sua colheita, a árvore do campo dará o seu fruto, e debulharás e vos chegará a vídima, e a vídima se chegará à sementeira, e comereis do vosso pão, e você vai se fartar, e habitareis seguros na vossa terra, e também darei a minha paz na terra, e vocês vão dormir seguros, vocês não vão ter sonhos, vocês não vão ter problemas, e não haverás quem vos espante, não terá medo de ninguém, de nenhum inimigo, e farei cessar os animais, nem cobra, nem aranha, nem tigre, nem leão que tinha no Oriente Médio vai atacar a sua terra. E pela vossa terra não passará espada. Dormirás tranquilo, será farto, se cumprires as minhas mitzvot, se referenciarem a minha casa, se guardar o meu Shabbat, se cumprir as minhas mitzvot. Mas se vocês não andarem em santidade e não cumprirem as minhas mitzvot, o que acontecerá? O texto diz, e se com isso eu trarei a minha disciplina, e se vocês não se arrependerem, e se com isso não me ouvirdes, mais ainda andarei contrariamente comigo.
também eu convosco andarei contrariamente com furor. E vos castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E esse texto de Levíticos 26, ele começa a falar, e daí não vai vir chuva, e daí não vai vir inimigo, e se vocês continuarem, eu mais 7 vezes eu castigarei, e daí eu virei com espada, e se vocês continuarem, mais 7 vezes, e se vocês continuarem, e ele fala esses 7 vezes várias vezes, é multiplicando, meus amigos e irmãos. A maldição muitas vezes é uma forma para que a gente possa fazer techuvá. Deus não está abençoando se a gente está amassando barro, anda e não sai do lugar. Já tentou fazer um resbon hanefesh, olhar para si mesmo e ver por que não está vindo bênção? Eu falo isso para mim também. Estamos no mês certo para isso. Vamos cumprir as mitzvot. A gente tem que entrar em Rosh Hashanah já sabendo aonde a gente está errando e o que a gente vai fazer de melhor. Faz uma lista. A lista de Elul. Todo ano a gente fala isso. Não é? A lista de Elul. Desse tamanho. Quando chega no outro Elul, a gente vai checar o que a gente fez. Uns têm a lista toda certinha. Outros não. Vamos fazer a nossa lista de Elul. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. A gente não pode colocar uma máscara de santidade e falar não. Adianta alguma coisa o homem falar, ele é o tzadik. Quando a gente olha para dentro da gente mesmo e fala assim, pô, eu podia estar melhor, bem melhor. Fala apenas. O Eterno utiliza até os inimigos como servo. Jeremias 43:10 diz assim, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Meu servo. Por quê? Porque Israel não estava andando nos caminhos do Eterno. E assim como Israel entrou em Canaã e exterminou todas aquelas nações, só que eles se contaminaram na terra. E o Eterno mandou vários profetas, principalmente depois da divisão das tribos, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Quantos profetas que foram para as 10 tribos do norte? Porque eles tinham feito um outro templo, tinham feito imagem de escultura, não vinham mais cumprir as festas no Beit HaMikdash. Quantos profetas vieram e falaram? Quantos anos passaram e a misericórdia de Deus não veio, mas quando veio os assírios em 722, levaram todos. E Judá fez o mesmo caminho. Em 100 anos, Nabucodonosor virou servo do Eterno. Mas não servo santo, mas um ímpio. Nabucodonosor era um ímpio. Mas ele está aqui como um servo porque ele está fazendo a vontade do Eterno. Vai lá e pega esse povo e faz o que tem que fazer. Não por amor, ele serviu pelo medo. Baruch Hashem. Yeshua também, com veemência, quando vem Mashiach, ele adverte Israel. E ele fala lá em Lucas, às autoridades, ai de vós, doutores da lei, que carrega os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos seus dedos tocais nessas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e dos vossos pais mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais,
porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profeta e enviados lhe mandei, e eles mataram, uns por perseguição, outros para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração o sangue dos profetas do passado. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedes que os outros entrem. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui que aquela geração estava sendo responsabilizada também pelo sangue desde o Éden ali, depois do Éden de Abel. Por que isso? Por que Yeshua fala isso, meus queridos? Porque aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Yeshua repreende Israel desde Abel, o segundo justo que pisou nessa terra. O segundo justo. Quando vem Mashiach, quando vem a justiça, quando vem o primogênito de toda a criação, todos aqueles que receberam a palavra, que estiverem frente a frente com o Mashiach, eles não são somente culpados pela sua própria geração, mas também são responsabilizados por todos, de toda a humanidade. Yeshua repreende Israel como nação e as pessoas como responsáveis. Israel estava sendo julgada ali. Julgada por tudo. Por quê? Porque veio o Mashiach, veio a Torá Rai, e eles não reconheceram. Não reconheceram. E Yeshua fala uma parábola, Lucas 12, 42, 46, diz assim: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo o alimento? Ele está falando sobre um líder aqui. Um líder que está sobre todas as outras pessoas, que vai dar o alimento para essas pessoas. A gente pode entender aqui que é um líder espiritual. Um roche, um rabino. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo isso, achar dando alimento para os seus, para aqueles que a responsabilidade foi dada em suas mãos. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Todos os seus bens o porá. Mas aquele servo que dizer em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a se embriagar, virá o Senhor aquele servo num dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Nós vemos hoje líderes comendo da gordura das suas ovelhas, extorquindo. Não são todos. Líderes que, em vez de alimentar o rebanho, se alimentam do rebanho. Uma inversão de valores. Mas vai vir o tempo. Deus é longânimo. Ele extorque hoje. Passa 5 anos, ele continua. Nada acontece. Passa 10 anos. Está rico? Nada acontece.
Passa 20 anos, ele continua. E ele se engana e fala assim, Deus está me prosperando. Eu estou no caminho certo. Mal sabe que é deles que Yeshua fala: afastai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Mas Senhor, eu expulsei Shedim em seu nome. Olha como é que está a minha congregação cheia. Afastai-vos, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que não cumpris a lei. Anomia, iniquidade em grego. Vamos abrir os olhos. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Aquela geração de líderes naquela época estava acumulado o pecado de Israel. Mas como eles não fizeram techuvá, sobre eles vieram um juízo maior. Sobre nós que conhecemos a Torá, sobre nós que recebemos algo importante, algo profundo, não vamos brincar, meus queridos. Eu falo isso para mim também. A primeira pessoa sou eu. Não é fácil. Sobre o líder requer uma responsabilidade dobrada. É muito importante isso para cada um de vocês. Mas para mim é dobrado, triplicado, quadriplicado. Todos vocês. Não vamos brincar com as coisas do Eterno. Vamos aproveitar o Aleluia. Vamos fazer uma lista, vamos se firmar. Vamos chegar mais cedo na sinagoga. Amém. Reverenciar a casa do Eterno. Esse ano é prazeroso, meus queridos. É maravilhoso. Né? É só ter disciplina. Vamos ter mais disciplina. Ter disciplina que vai vir bênção. E as bênçãos se multiplicam. Baruch Hashem. Vamos aproveitar esse período maravilhoso, né? Para poder crescer espiritualmente. Yeshua foi cortado. Para finalizar aqui, meus queridos, o Karet, que era para ser em nós, foi nele. A gente vai ver Jeremias, aqui não dá tempo, porque eu ia ler todos esses textos. Jeremias 31 fala, a palavra Karet está lá. Farei com a casa de Israel um novo pacto. Corte de sangue. Né? Isaías 61. Vários textos. Baruch Hashem. Daniel 9, 26. E depois de 62 semanas será cortado o Messias. Ele foi cortado por nós. Basta que a gente reconheça isso, essa graça do Eterno em Yeshua. A gente pode transferir os nossos pecados a Mashiach. É só fazer techuvá, gente. No tempo certo. Porque se passar do tempo, é extermínio total.